Olá pessoal, agora nós vamos responder o item de número 4 da UBF 2001, fase 2, dos primeiros e segundos anos, certo? Vamos lá. Quarta questão. Um estudante dentro de um carro parado observa a chuva cair fazendo um ângulo de 30 graus com a vertical. Com o carro em movimento retilíneo uniforme contra a chuva a uma velocidade de 40 km por hora, o estudante nota que o ângulo de inclinação da chuva com a vertical aumenta para 60 graus. Calcule os módulos da item A, velocidade da chuva em relação ao solo, item B, velocidade da chuva em relação ao carro. Aqui eu vou desenhar um pequeno diagrama, apenas para melhorar o nosso entendimento. Tá? Essa será a velocidade do carro, a velocidade da chuva, fazendo um ângulo de 30 graus quando o carro está aí parado, e 60 graus quando o carro está em movimento, quando a velocidade do carro aí aumenta para 40 km por hora. Será apenas um norte para que possamos entender melhor como se dará o processo matemático para chegar às respostas. Tá? Vamos agora para nossas respostas. Calma, antes que você fique um pouco perdido, aliás, desculpa aí até pela caligrafia, eu acho extremamente importante, todo esse processo matemático. Por quê? Eu estive olhando algumas resoluções, eu fiz a minha resolução, depois fui olhar resoluções propostas na internet sobre essa questão, tá? E o que eu observei foi o seguinte: muitos fóruns, mas muitos mesmo, eles tendem a resolver essa questão pulando todo esse processo. Tudo bem que subentende-se que se você está fazendo a segunda fase, você já tem um prévio conhecimento matemático de funções trigonométricas, você já tem alguma familiaridade com a resolução de sistemas de equações, por exemplo, e com outras coisas. Entretanto, essas questões aqui de segunda fase, principalmente dessas provas mais antigas, elas são relativamente fáceis. São questões até de nível de Enem, certo? Não com 2 itens. Mas até pode ser que, eventualmente, pergunte 2 itens e apenas uma resposta, Dê as seguintes respostas, respectivamente, do item A e do item B. Não é comum, tá? Mas é uma teoria aqui, é uma hipótese, provável ou não, enfim. Mas eu acho de extrema importância que esses processos matemáticos não sejam ocultos, que os alunos também possuam essa paciência para entender os processos matemáticos, ainda que sejam relativamente aqui desorganizados, como eu fiz, às pressas. Tá? Vamos lá. Eu montei o meu sistema de equações baseado nesse diagrama. Por isso é importante você desenhar esse diagrama, não que seja necessário. Velocidade relativa vezes o seno de 60 será igual à velocidade do carro, ali, mais a velocidade da chuva. E a velocidade relativa com o cosseno de 60 será igual à velocidade da chuva vezes o cosseno de 30. Você tem que observar quando o carro está ali em movimento, quando o carro está parado. Então, eu montei as minhas 2 equações e agora eu vou para a parte 2, tá? Essa aqui são uma tentativa frustrada de colocar partes que se ocultam a partir da 4. Enfim, eu optei por uma coisa mais mitigada ainda, que talvez gastasse um pouco mais de tempo na hora da prova, mas que eu achei necessário para esse vídeo. Dado que eu dou uma determinada importância para o processo matemático na resolução, os meus senos e cossenos, eu optei por substituí-los pelo seu valor algébrico real. O que é que eu quero dizer com isso? Ao invés de deixar cosseno de 60 ou cosseno de 30, eu substituí pelos valores que, aliás, até a prova me traz isso naquela tabela de dados que eu coloquei no início do vídeo. E optei realmente aí por substituir. Tá? Ficou um pouco mais extensa, mas realmente eu acredito que possa facilitar. Vamos lá. Eu montei o sistema de equações. Por um momento, esquece esse termo, tá? E esse termo aqui, todo esse termo. Vamos analisar só daqui para trás e daqui para trás. Esses termos aqui que eu substituí, eventualmente, são esses senos e cossenos que você pode ver em cima, como eu expliquei anteriormente. Só que para resolver esse sistema de equações, como foi explicado na terceira questão, se não me engano,
É importante que eu possa eliminar, é um intuito, na verdade, do sistema de equações, que eu possa eliminar uma de minhas variáveis para que fique relativamente mais fácil de eu trabalhar. O que é que eu vou fazer? Eu vou eliminar essa minha variável. Então, eu vou fazer aquela cruz algébrica lá, né? Sendo uma negativa. O que é que eu quero dizer com isso? Aqui é 0,5, então eu vou multiplicar toda a minha equação por menos 0,5. E aqui é raiz de 3 sobre 2, então eu vou multiplicar a minha segunda equação toda por raiz de 3 sobre 2. Poderia ter colocado menos raiz de 3 sobre 2 aqui? Sim, mas optei pelo menos 0,5. Vale lembrar, bem, aí é uma coisa mais pessoal. Eu prefiro trabalhar com frações do que trabalhar com números decimais. Na minha opinião, para alguns números, eventualmente, as frações representam uma ordem e uma organização muito mais viável do que números decimais. Tá? Então eu optei por multiplicar toda a minha equação, ao invés de menos 0,5, multiplicar por menos 1/2. Tá? Então, item 3. Vamos com calma. Vou repetir o raiz de 3 sobre 2 vezes menos 1 sobre 2 vezes o meu v. Igual a 40, repetir aqui o 40, ó. Agora eu vou omitir isso aqui, porque não é necessário, vezes menos 1 sobre raiz de 2, mais 0,5 vezes menos 1 sobre 2 vezes a velocidade da chuva. A mesma coisa embaixo. 0,5, né, que é esse valor aqui, vezes raiz de 3 sobre 2 vezes o meu v. Igual a raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2 vezes a chuva. Em alguns fóruns de física, eu pessoalmente encontrei resoluções erradas, tá? Dessa segunda fase aí, porque nesse processo aqui eu não entendia, na verdade, o porquê, né, de no final dar errado, já que eles omitiam esse processo. E quando eu fui tentando fazer o processo inverso, né, pega a equação aqui e vai fazendo todo o processo inverso, eu descobri que aqui alguns alunos colocavam 2 raiz de 3 sobre 4. Tá? Só que não pode fazer isso. Por quê? Não é uma adição, é uma multiplicação. Então, raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2 não é 2 raiz de 3 sobre 4. Não, é raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Tá? Então, vale destacar isso aí para você ficar atento. Resolvendo toda essa equação, eu chego nesta equação aqui. E agora sim, agora eu posso eliminar o termo de cima com o termo de baixo. Igual a menos 20, tá? Ó, 40 vezes menos 1 sobre 2, eu coloquei o menos, né? Mais por menos, menos. 40 dividido por 2, 20. Mais 0,5 vezes menos 1 sobre 2. É a mesma coisa que pegar 0,5 e dividir por 2. Se eu tenho 50 centavos de real, né? Dividido por 2 dá 0,25 centavos de real, por exemplo. Vezes a minha velocidade da chuva. Tá? Aqui eu eliminei também, né? Mais por menos, sendo os termos iguais, dá zero. Igual a raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Aqui eu já substituí por 4, né? Deixei só o quadrado em cima, vezes a velocidade da chuva. Tá? Aqui eu coloquei 0, menos 20 eu repito, menos 0,25 mais raiz de 3 ao quadrado sobre 4, vezes a velocidade da chuva. Raiz de 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3. Né? Eu posso cortar esse radical com essa minha potência. Tá? Então, o menos 20 agora eu coloquei para cá para ele ficar positivo, que é igual a menos 0,25 de novo, mais 3 quartos, né? Velocidade da chuva. Eu puxei uma seta aqui dizendo o seguinte, agora sim me é viável. Por isso que é interessante você trabalhar ora com fração, ora com número decimal, porque às vezes te será mais viável um ou outro. Como no início, por exemplo, foi mais viável eu multiplicar por uma fração e agora é mais fácil eu transformar uma fração em um decimal. 3 quartos, né? 3 dividido por 4 é igual a 0,75. 0,75 menos 0,25 é 0,50 ou 0,5. E eu repito o meu 20. Tá? E eu vou passar ele, já que está multiplicando aqui, dividindo. E agora é a função inversa. Né? Se multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2,
Então, dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2. Como você pode ver aqui, eu fiz até o processo mitigado, né? Dividir por fração, repete a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. 20 vezes 2 é igual a 40. Cheguei na resposta do meu item A. O item B não vai ser tão longo assim, prometo. Item B. O item B, agora eu só preciso pegar uma das equações, seja qual for a mais viável. Para mim é essa, tá? E vou substituir. Cosseno de 60 é meio. A velocidade da chuva eu descobri lá, que é 40. Vezes raiz de 3 sobre 2, né? O cosseno aí de 30. Vou resolver isso aqui, posso cortar o 2 e vai ficar 40 raiz de 3 km por hora. Essa é a resposta do meu item B. Respondi o item A, respondi o item B. Questão 4, encerrada. Tá?